Olá, vamos hoje aprender um pouco, tá? Sobre catéteres, drenos, os cuidados específicos em UTI. Quando a gente fala em cuidados específicos, a gente tem alguns cuidados com drenos, né? No processo de internação na unidade de terapia intensiva. E geralmente, esses cuidados específicos, tá? Está sujeito a alguns procedimentos terapêuticos para o diagnóstico, para usar em alguns drenos, tá? E catéteres variados. Então, nós vamos conhecer um pouco a respeito desses catéteres variados também e desses drenos. Os principais drenos utilizados, os catéteres em adultos, quando a gente fala em UTI, principalmente o adulto, porque nós temos UTI infantil e temos UTI neonatal. Mas isso não difere muito, isso aí difere o quê? O tamanho do catéter e o calibre do catéter e dos drenos também, quando se trata de crianças. Os catéteres venosos periféricos e centrais, primeiramente, tá? Nós vamos ter a finalidade desses catéteres de um catéter ou uma agulha, tá? Em uma veia do paciente, visando o quê? Primeiro coletar sangues para laboratório, depois infundir drogas, infundir sangue ou infundir também a nutrição parenteral. Nutrição parenteral é diferente, tá, de dieta enteral. A nutrição, que é o NPP, ele é um líquido totalmente estéril, que ele é processado com nutrientes numa empresa especificada, que realmente vai direto na veia do paciente, ou dependendo da quantidade, né, de glicose, ele pode ir no catéter venoso ou catéter central, mais comumente usado em catéteres centrais. Já a dieta não, a dieta vai direto na sonda nasointeral. Relembrando um pouco da anatomia do sistema circulatório, tá? O sangue ele é responsável pelo transporte de oxigênio, substâncias nutritivas, hormônios para as células, além de transportar também, tá? Substâncias do nosso metabolismo celular, que pode ser também excretadas quando se torna escórias metabólicas ou absorvidas. As artérias partem do coração levando o sangue rico de oxigênio ou de nutrientes para todas as nossas células. E as veias reconduzem o sangue rico em monóxido de carbono e substâncias resultantes do metabolismo celular para o coração. E os capilares vão unir, tá? Unem-se, né? As artérias e as veias. Aqui a gente tem, né, propriamente uma especificação, um esquema, né, do nosso sistema cardíaco. O acesso venoso periférico normalmente é uma inserção de um catéter, uma agulha, tá, em uma veia periférica no nosso organismo, com a finalidade de coletar sangues laboratoriais ou também está infundindo drogas. Depende, né, da sua função que vai precisar no momento. Esse procedimento é realizado na maioria das vezes pelos profissionais de enfermagem e os dispositivos mais utilizados, tá, que é o scalp ou butterfly, que é o catéter agulhado, né, e o dispositivo para acesso tipo sob agulha, que é um plástico sob agulha, que esse material, né, ele vai ser retirado a agulha e ficar só a parte mais maleável, que é o gel. Nisso, esses dispositivos para esse acesso, tipo agulhado, né, que é o scalp ou butterfly, nós precisamos da bandeja de inox para a colocação do material todo para transportar esse material. Sempre que a gente vai mexer, né, com fluidos corpóreos, né, a gente precisa de luvas, não precisa ser estéreo, é só para nossa proteção. Catéteres agulhados, tá, de calibres adequado para o paciente, sachês de álcool ou bolas de algodão, garrote, adesivo ou fita hipoalérgica, né, o micropóreo para a fixação dos dispositivos,
Seringas, tá? Com a medicação ou solução já acoplada no equipo, de soro também, né? Para coleta de sangue e exames laboratoriais. Primeiro, nós vamos reunir todos os materiais no posto de enfermagem, lavagem e higienização das mãos, certificar com a identidade do paciente certo, procedimento certo, prescrição e pulseira, orientar paciente e familiares sobre o procedimento que você vai fazer, avaliar toda a rede venosa, primeiro escolhendo uma veia para punção, colocar geralmente o garrote aproximadamente 4 centímetros acima do lado escolhido para a punção do braço, antebraço, colocar as luvas, realizar antisepsia com álcool, introduzir a agulha no formato de um ângulo de 15 a 30 graus com a pele do paciente e o bisel voltado para cima. Verificar o retorno venoso desse catéter preenchendo completamente, soltar o garrote, conectar a seringa, tá? Ou o equipo de soro e observar as condições de infusão, fixar o dispositivo com a fita e colocar data, horário e assinatura na fixação. Por que data? Porque a gente vai ter que estar trocando esse catéter, né? Para ele não ser um meio também de contaminação ou apresentar sinais flogísticos, né? Técnicas, deixar sempre o paciente depois confortável, deixar a unidade em ordem, retirar as luvas, higienizar as mãos novamente e anotar no prontuário horário, local de inserção e o dispositivo utilizado juntamente com o número que ele foi utilizado. Se foi o Scalp 23, se foi o Gelco 20, qual é o número desse catéter utilizado. Caso o paciente tenha uma difícil rede venosa e eu precise utilizar outra agulha, outro gel, outro scalp, eu devo anotar também que o paciente tem difícil rede venosa e foi necessário usar 2, 3 gelcos possíveis, sempre isso na anotação. Aí, o catéter utilizado sobre a agulha, que a gente chama de gelco, né? Que é o que? É um catéter, que é uma agulha, e esse catéter fica acima da agulha. Primeiro, uma bandeja de inox também para transporte do material, par de luvas estéreo, catéter sobre a agulha do calibre adequado do paciente, tá? A gente tem aí do número 24 até o número 14, sendo que o 24 é um calibre mais fino, que é o número maior, e o 14, que é um número menor, mas o calibre mais grosso. Sachês de álcool, garrote, fita também hipoalérgica e também as seringas acoplado ao equipo, ou também o soro, né, que vai utilizar. Vai reunir todos os materiais, higienizar a mão da mesma forma, identificar o paciente certo, procedimento certo, orientar a família sobre os procedimentos, avaliar a rede venosa, garrote também acima do local escolhido, tá? Da punção, que é 4 centímetros acima do local escolhido, braço, antebraço, calçar as luvas, realizar antisepsia, introduzir a agulha no ângulo de 15 a 30 graus, com o bisel voltado para cima também, verificar o retorno de sangue, retirar aqui, como ele tem a agulha sobre o catéter, a gente tem que retirar a agulha, deixar apenas o catéter, tá? Que ele é flexível, que ele fica flexível na veia, soltar o garrote, conectar a seringa e o equipe e observar as condições de infusão e fixar com a fita hipoalergênica. Colocar também data, horário e assinatura, deixar o paciente bem confortável, unidade organizada
deslocar o material em local apropriado para descarte, né, agulha, né, para a caixa de pérfuro cortante, nunca encapar agulhas, retirar as luvas, higienizar as mãos e anotar horário, local, dispositivo utilizado e número que foi utilizado. Aí nós temos os acessos centrais. Nós temos aqui lumen. O que é lumen? São as vias, tá? Aqui são as vias utilizadas. Nós temos as vias mais proximais e mais distais. O que é proximal? Mais próximo, né? Aqui da atividade, da onde é inserido o catéter, e distal mais longe. Então, vocês podem observar aqui, ó, 1, 2, 3 vias. Esse é um catéter, tá? Triplo lumen, tá? Por quê? Lumen são as vias que a gente fala. Dispositivo para acesso venoso central para inserção periférica, tá? Que é o PIC, tá? Esse PIC aqui, normalmente, ele é introduzido o quê? Pelo enfermeiro que tem um curso especializado em PIC, tá? Também não é o enfermeiro que não tiver especialização para a introdução desse catéter periférico, também não pode fazer. E o catéter venoso central, quem vai alocar ele e fazer a inserção dele é o médico. Nós só vamos auxiliar nesse processo. E no PIC, vocês vão auxiliar o enfermeiro nesse processo. Tanto um quanto o outro, nós precisamos de procedimentos todos estéreis, tá? Como campo fenestrado, fazendo sepsia do local e tudo mais. Já o catéter venoso central, o médico normalmente, às vezes, ele vai fazer a punção, né? Ele vai colocar um fio de sutura para poder fazer a fixação. E a gente vai fazer o curativo em volta desse catéter. E sempre observar os sinais flogísticos. O que são os sinais flogísticos? Dor, calor, né? Rubor no local dessa inserção. Caso tenha, isso pode estar causando o quê? Alguma inflamação para esse paciente, ou pode estar levando micro-organismos. É necessário comunicar ao médico, ao enfermeiro, porque poderá ter a necessidade de retirar esses catéteres. Isso vale também para o catéter periférico. Aqui nós temos o dispositivo monolumen. Monolumen, apenas um lumen, que a gente chama de intracarte, né? Ele tem uma agulha na ponta e ele tem apenas uma via. Esse catéter central, tá? Ele precisa, tá? Que sua via seja distal. A ponta que fica dentro do organismo, tá? Que é uma ponta que ele é funcionado também pelo médico através de uma agulha que tem nessa ponta, vai se localizar no átrio direito ou na veia cava inferior, sendo que sua visualização depois só pode ser feito de colocado através do quê? Do raio-x. Ele tem um material que é enemopaco, tá? Que vocês conseguem, quando é feito o raio-x, consegue ver a localização adequada que está. Ele serve, tá, para verificação de pressão venosa central, administração de drogas vesicantes e irritantes ou não vesicantes também, tá? Quando o paciente está difícil a rede venosa, já não tem mais rede venosa, é passado esse catéter. Administração de drogas vasoativas, né? Para aumentar a pressão arterial, administrar medicamentos de alta taxa de osmolaridade também, que são medicações, tá? Como manitol, outros medicamentos. Paciente com dificuldade de punção venosa periférica, pacientes que serão submetidos a longo período de tratamento por infusão em drogas venosas também, infusão da nutrição parenteral que eu havia diferenciado no início sobre a nutrição e a dieta, e até uma hemodiálise. Já o acesso venoso central, esse procedimento é realizado pelos médicos, como eu havia falado, tá? E os PICs
tanto por enfermeiras como médicos, mas a enfermeira ela tem que estar habilitada, tem um curso específico para isso também. O papel do técnico para esse procedimento é apenas preparar o material e auxiliar na passagem desse catéter. Então, essa inserção do catéter, como vocês estão vendo, né, que eu falei para vocês, na veia cava ou subclávia, eles estão aqui, ó, como ó, estão vendo duas pontas, então eles são duplo lumen. E ele vai ficar localizado no átrio direito. Ou na veia subclávia jugular também, que é aqui, jugular e subclávia. Essa é a diferença. Materiais. Bandeja de pequena cirurgia, vai precisar. Fitas adesivas hipoalérgica, micropore, solução antisséptica ou no lugar do micropore pode ser aqueles curativos tipo filmes transparentes, que é o ideal, porque a gente consegue visualizar a inserção do catéter se está tudo ok, se não tem hiperemia, tá? E ele pode tomar banho sem estar molhando aquele local. Máscara descartável, gorro descartável, campos cirúrgicos estéreis, que eu falei para vocês, que vai ser um procedimento como se fosse, entre parênteses, uma microcirurgia, tá? Catéter intravenoso conforme a prescrição médica, fios de sutura que vai suturar, uma lâmina de bisturi que vai fazer, né, uma inserção desse catéter, um frasco de lidocaína 2% sem vasoconstritor para fazer os botões de xilocaína ao redor para o paciente não ter tanto desconforto de dor, seringas descartáveis de 20 e 10, agulhas descartáveis de 40 por 12 e 30 por 7, ampolas de água bidestiladas e luvas estéreis. Nesse caso, precisa de luvas estéreis. No caso de uma punção periférica com gelco ou com o butterfly, o scalp, é luvas de procedimento. Como esse é um caso que vai ser alocado esse catéter lá no átrio, tá, direito, se não tiver um procedimento todo estéreo, pode levar um quadro de miocardite, tá, endocardite para o paciente, então tem que ser totalmente estéreo. Compressas de gases, soro fisiológico 250 ml com a equipe de macro e campo impermeável para também não estar sujando a cama. Sempre vai higienizar as mãos, certificar-se da identificação do paciente, explicar o procedimento do paciente ou acompanhante também que estiver no local, reunir o material, tá, para encaminhar para o leito do paciente, conectar o equipo do frasco de soro, né, ao frasco de soro, preencher o equipo de soro totalmente, posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal e expor o local que vai ser selecionado para a punção. Vai paramentar-se, né, com a máscara e auxiliar também na paramentação médica, oferecendo gorro, máscara e o avental, tá, pro médico. Abrir toda a bandeja com campo de curativo, todos os materiais descartáveis, catéter, gases, seringas, agulhas, lâminas, tá, o fio. Manter disponível, tá, para uso imediato a ampola de água destilada e o frasco de lidocaína também, que nós vamos oferecer para o médico e ele vai aspirar. Auxiliar o médico na asepsia do local da punção. Após o médico instalar esse catéter, ele vai colocar, né, a gente vai oferecer o equipo de soro, ele vai conectar ao catéter. Quando solicitado por um médico, vai realizar o retorno de sangue, levando o frasco de soro, tá, a nível inferior do leito, assim a gente vai observar o retorno sanguíneo na extensão do equipo, oferecer o material de fio de sutura para fixar esse catéter, realizar o curativo, reunir todo o material,
retirar as luvas, descartar os materiais, higienizar as mãos e checar o procedimento na prescrição e fazer a anotação de enfermagem, tal qual aonde foi posicionado, se foi na subclávia que foi passado, se foi na jugular, com que tamanho de catéter, né? Se teve bom retorno venoso, como foi feito esse curativo, se foi feito com filme ou se foi feito com gases, com fita hipoalergênica. Então, tudo isso a gente tem que anotar direitinho. Quando for necessário retirar o catéter, eu preciso de um pacote de curativo estéreo, compressas de gases, tesoura estéreo ou uma lâmina de bisturi para cortar o fio que está suturado entre a pele do paciente e envolvido no catéter, uma solução antisséptica e fitas adesivas. Vou primeiro higienizar as minhas mãos, identificar o paciente, explicar para o paciente acompanhante todo o procedimento, reunir todo o material, tá? Encaminhar para o leito, posicionar esse paciente, fechar todos os soros e abrir os invólucros de materiais que vai ser utilizado e calçar as minhas luvas. Realizar antisepsia no local com a solução destinada, pode ser tal clorexidina como tal PVPI, mais utilizado clorexidina hoje em dia. Retirar o fio de sutura ou com a tesoura ou com a lâmina, né, do bisturi. Comprimir o local, retirar o catéter vagarosamente, tracionando delicadamente, não retire de uma vez, puxando bruscamente. Realizar esse curativo compressivo no local, reunir todo o material, retirar as luvas, descartar os materiais, higienizar as mãos e checar o procedimento na prescrição e anotar na nossa anotação. Então, nunca se esqueça de anotar, tá? Na anotação de enfermagem, todos os procedimentos que vocês fizeram. Sobre a drenagem torácica, nós vamos falar um pouco, porque a gente utiliza muita drenagem torácica nos pacientes de UTI, principalmente aqueles pacientes que teve um hemotórax, tal, ou hidrotórax, que tem a necessidade, né, um quilotórax, que tem a necessidade de ter, né, a inserção de um dreno de tórax. Pacientes que sofreram também uma cirurgia cardíaca também vêm para a gente com um dreno de tórax. Então, relembrando um pouco o pulmão, nós temos a laringe, a traqueia, o lobo superior esquerdo, lobo superior direito, lobo intermediário, árvore brônquica, os brônquios, né, que são as partes mais maiores aqui do pulmão, os bronquíolos que são as menores, os alvéolos que estão nas pontas dos bronquíolos, que são essas partes mais finas aqui, o lobo inferior direito, o diafragma, que é o músculo respiratório, e o lobo inferior. E nós temos, tá, como revestimento desse pulmão, a pleura visceral e parietal, tá? Aí, para o quê? Tem um líquido seroso que faz com que no ato da inspiração e expiração, esse líquido sirva o quê? Para deslizar, fazer o deslizamento entre as pleuras, ela não tem atrito. E normalmente, quando é inserido um dreno, tá, de tórax, ele é inserido entre essas pleuras, porque é entre essas pleuras que vai fazer o quê? Que vai ter ou o ar, ou a água, né, o ar pneumotórax, a água, né, ali, hidrotórax, ou uma secreção serosa, quilotórax, ou um hemotórax, que é o sangue entre as pleuras, e é ali que vai ficar drenado. O pulmão, ele não dói, o que dói é as pleuras, que são bem inervadas, tá? Então, entre, né, essas pleuras, esses espaços que eu falei para vocês, né,
que é a pleura visceral e parietal, visceral mais interna e parietal mais externa, tá? Nós vamos ter sobre esses drenos, como eu falei, que é o pneumotórax, ar, hemotórax, sangue, empiema, pus. Pode ter uma fístula, tá? Broncopleural, que é entre os brônquios e a pleura, que pode estar tendo também esses líquidos, ou uma cirurgia intratorácica, como a cirurgia cardíaca que eu falei também, que é um dos casos. Aqui tá, é uma foto que vocês estão observando, né, de um paciente politraumatizado, que eles já inseriram o dreno de tórax aqui. E é um procedimento, tá, médico, quem faz inserção, quem insere esse dreno é o médico, que é de responsabilidade da enfermagem auxiliar na inserção do dreno e depois os cuidados para essa manutenção do dreno, como selo d'água, como desprezar o dreno, fazer a verificação, né, sobre a quantidade de secreção ou de líquidos, né, que foi drenado do dreno, que essa é a nossa função, e fazer o curativo também peridreno, também. E também nós vamos auxiliar o médico na retirada, que é ele que vai fazer a retirada. O material para ser colocado esse dreno, tá? Normalmente, tá? Um dreno torácico vai de 20 a 40 o frasco para adulto, tá? A escolha desse dreno é feita de acordo com a intercorrência pleural, que é a medida dele, né, que é a espessura dele, que vai ser de 20 a 40, que é a espessura desse dreno. Lâmina de bisturi, 15 ou 22, fio de sutura mononylon, como vocês viram lá na foto anterior, estava suturado lá na inserção do dreno com a pele, um porta-agulhas, uma tesoura de maio estéreo, uma pinça hemostática curva, Crili, tá? Que é para poder fazer a hemostasia, poder estar pegando toda para poder fazer a sutura. Um kit de curativo estéreo que vai conter uma pinça dente de rato e uma pinça Kelly, curva cirúrgica, uma luva cirúrgica, tá? Vai ser adequado para a mão do cirurgião, aí geralmente ele vai pedir o tamanho da luva, né? Geralmente a gente sabe que homens, né, maiores são 8, menores são 7, mulher 7,5, mulher geralmente é 7,5 a 7, tá? Solução antisséptica, né, PVPI ou clorexidina alcoólico, 3 pacotes de gases estéreis, 2 campos cirúrgicos estéreis, seringa de 10, agulha 40 por 12, agulhas 25 por 7, um frasco ampola de xilocaína 2% sem vasoconstritor, extensão do dreno, ponta intermediária para introduzir, fita adesiva e mesa auxiliar. As técnicas sempre explicar para o paciente o que está sendo feito. Posicionar sempre o paciente decúbito lateral à esquerda ou à direita, depende de onde vai ser inserido o dreno. A cabeceira deve ser elevada a 30 a 45 centímetros ou eles devem estar sentados na cama, tá? Em posição de Foley. Realizar a antisepsia da pele de acordo com o protocolo da instituição, ou PVP ou clorexidina. Como eu falei para vocês, hoje a gente usa muito clorexidina. Colocar o campo cirúrgico estéreo, dar anestesia local, que é com a xilocaína sem vasoconstritor. Vai fazer a incisão com a lâmina de bisturi, acessar a cavidade com as pinças hemostáticas, colocar o dreno torácico, observar se os orifícios que tem na ponta do dreno torácico está inserido na cavidade pleural, adaptar essa extensão, tá? Através de uma ponta intermediária, já conectada ao sistema de drenagem, que é o frasco coletor, tá? Que deve ter o selo d'água, que para poder ter uma pressão positiva e negativa,
e não estar, em vez do paciente estar com hemotórax, vai ficar também com pneumotórax, né? Então, tem que fazer isso. Fixar o dreno à pele, tá? Por meio de uma sutura. Fazer o curativo no local da inserção, fixar o ponto de inserção do dreno com uma da conexão com o esparadrapo para evitar tração e realizar a fixação do mesmo, tá? Então, todo esse procedimento a gente vai auxiliar o médico. Quem vai fazer é o médico. Os cuidados, tá, de enfermagem nesse procedimento, antes da passagem do dreno, é sempre orientar o paciente, posicionar o paciente, o que nós vamos fazer. Posicionar, tá, os eletrodos e conexões de monitorização de eletrocardiograma, tá, de maneira a não interferir no posicionamento, caso esse paciente esteja monitorizado. Se ele não está numa UTI, com certeza ele vai estar monitorizado, para também não esbarrar os fios, né, do monitor quando o médico estiver passando e contaminar o local, porque é um procedimento totalmente estéril. Realizar a antisepsia da pele de acordo com o protocolo, manter a oximetria também para a gente estar verificando a saturação desse paciente, manter todo o material para o procedimento, conforme listado anteriormente, preparar o sistema de drenagem com frasco a ser utilizado com água destilada estéril, conexões intermediárias de sistema valvulado ou frasco a vácuo. Durante a passagem do dreno, auxiliar o médico, abrir todos os campos dos materiais, controlar sempre, ficar de olho, né, olhar a frequência respiratória, cardíaca e oximetria e nível de dor, se ele tiver. Apesar que, como eu falei para vocês, tem a xilocaína, vai fazer os botões de xilocaína ali no local, tá? Para amenizar a dor desse paciente. Aí, após a passagem do dreno, realizar o curativo também, fazer a fixação do mesmo, tá? Fixar o intermediário das conexões dos esparadrapos, colocar fita adesiva, tá? Na lateral externa do frasco, para a gente ter uma coluna graduada, para a gente saber quanto a gente colocou de selo d'água e para saber quanto está drenando de secreção, para a gente ter uma ideia de quanto drenou a mais, tá bom? Mesurar todo o volume drenado a partir do ponto zero da fita que você colocou ali. Você colocou 250 ml de água. Se depois drenou, se o líquido, né, estiver lá com sangue, com 300, significa que drenou 50 ml de sangue, né? Observar e anotar toda a presença, se tem espuma dentro do frasco coletor, né, que pode ser em decorrência de saídas de proteínas excessivamente no líquido da drenagem. Pode ser solucionado colocando algumas gotas de álcool, tá? 70 dentro do frasco, sobre essa espuma que às vezes não dá para você fazer uma aferição direito. O volume do líquido dentro do frasco, tá? De drenagem que fica lá embaixo, que tá com selo d'água. O volume do líquido dentro do frasco, ele deve oscilar, significa que ele está lá na pleura, porque ele oscila quando o paciente respira, oscila que é o líquido que está saindo no dreno, né? Ele vai ir para frente e para trás, isso se chama oscilar. Então, controle de dor para esse paciente, medicá-lo conforme prescrição, controle de sinais vitais com ênfase, né, em frequência respiratória e cardíaca. Aqui vocês vão observar também comunicar as sinais de desconforto respiratório, com utilização de musculatura acessória, se ele tiver com aquele desconforto respiratório já com dispneia, cianose, essa saturação dele, que é o nível de oxigênio, tá diminuindo. Inspecionar
o tórax está verificando a simetria, se está simétrico, está igual, se ele está tendo, quando ele inspira e expira, se ele está expandindo esse tórax adequado. Verificar presenças de efezemas subcutâneos. O que é o efizema? É a área entre a pele, tá? Quando você palpa a pele, parece que você está palpando um monte de isopor, tem essa sensação. Então, esse é o efizema subcutâneo. O organismo vai absorver esse efizema subcutâneo caso esteja ali, tá? Mas se foi o quê? Se foi na hora da passagem do dreno já desenvolveu esse efizema, ótimo, vai absorver. A gente só anota e comunica ao enfermeiro. Mas se está tendo efizema subcutâneo depois da passagem do dreno, depois de 1 ou 2 dias, aí tem que comunicar. Pode ter esse dreno, pode ter saído fora da pleura, né? Então já é um caso mais complicado, tem que ser comunicado. Trocar selo de água pelo menos uma vez ao dia, a gente só troca mais, só se drenar muito, tá? A quantidade. Não se esquecer de retirar o pinçamento depois que você trocar esse selo da água. Por quê? Para poder estar drenando. Aqui que a gente vê, né, são como se fosse eles colocaram os frascos, né, que são o selo d'água, que é essa água que ela tem que ser esterilizada. Ela não pode ser água, tá? É mineral, tem que ser esterilizada. Só que aqui a gente utiliza mais esses drenos de plástico, tá? Hoje em dia, que são vendidos. Observe que essa parte que está aqui dentro, tá? Do selo d'água, geralmente essa ponta desse dreno aqui, ó, que tá lá na frente, está inserido aqui ao paciente, está conectado ao paciente. Então, ele desce aqui. E essa ponta desse dreno é inserido mais ou menos, está 2 centímetros abaixo da água. E tem uma outra ponta que é o respiro, né? Para fazer a oscilação. Falando um pouco de pressão venosa central, a mesuração da PVC, né? Que é a pressão venosa central, é um método bem acurado da estimação da pressão, do enchimento, o que vai ver, né, nessa pressão. Se o enchimento do ventrículo direito, tá, é de grande relevância para a interpretação dessa função. O método, tá, para essa mesuração de PVC com a coluna de água, devido à sua extrema simplicidade, é de baixo custo e bastante popular, mas nós temos também, através de monitores sofisticados, tá? Multiparâmetros, que vai ter cabos ligados a esse monitor e ao paciente, tá? Com transdutores eletrônicos mais sofisticados. Nós temos desde a parte mais barata até a parte mais sofisticada. Quando a gente vai utilizar, tá, de uma maneira sempre criteriosa, sempre que possível, associada a outros parâmetros clínicos. A gente só não olha, tá, a parte tecnológica, a gente tem que olhar também o paciente como um todo. A PVC é um dado sempre útil, extremo, porque vai avaliar as condições circulatórias desse paciente e o em estado crítico dele, quando ele está numa UTI. Os valores esperados de uma PVC, tá? Através da linha média axilar, é do ponto zero, geralmente de 6, tá, a 10 centímetros de água, através da coluna de água, ou de 3 a 6 através do transdutor eletrônico. Tem uma diferença quando a gente usa a parte manual e a parte, né, eletrônica. Vocês podem observar aqui, para a gente medir, a gente tem que colocar o paciente decúbito dorsal totalmente, que vai ficar, tá? Um soro inserido lá no catéter, em nível, tá, de átrio direito. E aqui nós temos uma régua de papel
que ela vai estar fixada no soro e nós vamos introduzir como se fosse aqui uma régua que tenha um nível que ali a gente vai medir se está negativo ou se está positivo, né? Se está negativo, quer dizer que tem o quê? Normalmente, tá? Tá com parâmetros de PVC negativo, significa o quê? Que ele está com, às vezes, falta de líquidos excessivos, está retendo muito líquidos, então o átrio direito está tendo que funcionar muito, com muita abrangência ali. A mesuração do PVC, tá? É necessário o posicionamento de um catéter em uma veia central. Como eu falei, quem faz isso é o médico, a gente auxilia. E na veia cava superior, comumente utilizando, tá? Ou numa veia jugular interna, a externa não serve, tem que ser a interna. É checado radiologicamente esses catéteres, né? Como são enemopacos, e que estejam bem posicionados. Os materiais para a gente fazer na coluna de água é equipo de monitorização do PVC, um frasco de solução de 100 ou 250 ml de soro fisiológico, fita adesiva e régua de nível, que é como se fosse uma régua que tivesse o nível, como se fosse, aqueles pedreiros que olham uma parede que está com aquele nível retinho. Cuidados importantes, tá? Se existir outras soluções correndo ao mesmo tempo, a gente deve o quê? Fechar as outras soluções. Só deixar o equipo de PVC. Ela pode estar ligado na mesma rede. Se lembra que eu falei no início anterior que a gente tem catéteres, né? Vários lumens? Sim. Ao término da aferição, a gente deve retornar todo o cotejamento da solução, caso elas existam, tá? E outras infusões, tá? Que pode alterar também o PVC, como uma nutrição parenteral e tudo mais. Ficar atento muito nos valores. Valores muito baixos pode indicar o que? Uma baixa volemia, como eu falei. Baixo nível líquidos no organismo e muito altos, uma sobrecarga hídrica, que esse coração vai ter que fazer mais força para bombear esse líquido. Normalmente a coluna de água e as curvas do monitor oscilam de acordo com a respiração do paciente. Caso isso não ocorra, a gente tem que investigar se esse catéter não está dobrado também e observar tudo isso, ou se ele não está obstruído. O balanço hídrico é muito importante nesses pacientes, tá? Para registrar cada 24 horas numa folha de controle hídrico, que é geralmente é o volume da solução infundida com que é excretado desse paciente. Todos os líquidos, gente, desde a medicação que você insere até todos os líquidos que esse paciente possa estar utilizando. Nós temos as monitorização não invasiva e invasiva. Quando a gente se fala invasiva, é que vai algum catéter dentro do paciente. Não invasiva, eu não vai ter nada dentro do paciente, tá? Em uma unidade, geralmente de terapia intensiva, dependendo do diagnóstico ou tratamento desse paciente, a gente precisa de monitorizações invasivas ou não invasivas. Vamos abordar um pouco do monitor cardíaco não invasivo. Um paciente, quando ele está numa UTI, ele precisa o quê? De uma monitorização cardíaca, é a primeira coisa que a gente faz quando ele chega lá. A gente já deixa o leito do paciente pronto com um monitor ali, já deve ter ali. Tá? Por quê? Porque ali o monitor ele vai identificar as arritmias, as anormalidades de condução elétrica do coração, né? Pode ser por distúrbios hidroeletrolíticos, né? De potássio, sódio. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês,
para vocês verem, porque a gente vê as cores. A gente pode ter essas derivações com 4, com 5, né? Aqui é derivação 1, 2, 3, 4, tá? E aí nós vamos ter os braços também, certo? E o foco aórtico, nós vamos ter os braços. Braço direito, braço esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. A gente fala que julga-se, né? Que Brasil esquerdo, né? E vermelho e preto, nós vamos para o direito. Veja bem. Sempre as cores mais claras em cima, as cores mais escuras embaixo. Aí nós temos as conduções elétricas cardíacas, né? Que o sistema de condução elétrico do coração, nós temos aqui o nodo sinoatrial, tá? E atrioventricular. Esses dois nódulozinhos aqui, ó, que eles vão promover a nossa atividade elétrica, que vai passar através dos feixes de His, que fica aqui, e das fibras de Purkinje, tá? Que vai ser locadas aqui. E nisso vai fazer com que o coração, ele tenha, né, os batimentos cardíacos deles, as sístoles e as diástoles. Então, é através desses dois nódulos que vai fazer com que o coração tenha esses movimentos, tá? Para poder fazer as sístoles e as diástoles e bombear o sangue para o nosso organismo. O estímulo elétrico dessas contrações do miocárdio segue no esquema, tá? Como eu estou mostrando na figura, ele repete em média 80 vezes por minuto. Aí nós vamos ter o estímulo elétrico gerado pelo nódo sinusal, que eu mostrei anteriormente, que é o marcapasso natural do nosso corpo. Que a gente tem o feixe de Bachmann, que conduz o impulso do átrio direito para o esquerdo. E nós temos um impulso, tá, que atinge do nó atrioventricular e através do feixe de His, que atravessa todo o corpo fibroso do coração e é direcionado para o ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. E as fibras de Purkinje, que eu mostrei para vocês anteriormente, vai distribuir todos esses impulsos elétricos, fazendo com que o miocárdio contraia por inteiro, praticamente de uma forma simultânea. Aqui, como vocês podem observar, né? Aqui estão, né, as avaliações quando vai para o átrio, né? As fibras de Purkinje, ativação dos ventrículos e recuperação depois. Aqui, quando a gente vê um eletro, esses quadradinhos aqui, ele tem o quê? 0,2 segundos cada um. Então, geralmente é contado o eletro por esses quadradinhos, o quanto essas ondas vai ocupar esses quadrados. Vocês podem observar que nós temos o complexo, né, PQRST do elétron, que são as ondas, né, onde está polarizando, está começando a dar descarga elétrica, aqui está começando a fazer, né, a despolarização quando ela está já descarregando a descarga elétrica através do feixe através do nódo atrioventricular, que é o nosso marcapasso natural. Então, isso daqui é uma onda normal de um elétron, que é a PQRST. Vocês podem observar aqui, ó, um batimento cardíaco normal. Ele vai estar aqui, ó, no quadradinho, ó, que seria a onda P. Aqui, essa seria a Q, a S, tá? Olha, vocês podem contar aqui, ó, 1, 2, 3 quadradinhos. S, a R, né? Desculpa.
a R, aí vai descer novamente para a mesma proporção daqui, ó. E depois ela vai andar um quadradinho e vai ter a T. Esse é um batimento normal. Observe o batimento cardíaco com uma taquicardia. Olha, né? Esses batimentos aqui, o que vocês podem observar, que é só a QRS. Agora, ó, no momento da P e da T, é totalmente desorganizada. Do lento, olha, aí, ó, nós temos o quê? A onda, né? A P é muito longa, não tem apenas aqueles quadradinhos. Aqui a S, ela já também é bem lenta, junto com a T. E o regular, totalmente irregular, ó, totalmente desorganizado, não tem nenhuma onda do complexo organizado. Aí, aqui nós temos a apresentação gráfica, né, do eletro, de alguns ritmos cardíacos. Se lembra que eu mostrei para vocês a derivação 2, né? E geralmente é na derivação 2 que a gente vê, né? O que é a derivação 2? Ó, é essa derivação aqui, ó, que fica nesse local, tá? Do lado esquerdo. Essa derivação 2, ela é muito importante num eletro, porque ela vai admitir o quê? Como estão os ritmos do coração? Essa derivação 2, ó, ritmo sinusal, ritmo é normal. A arritmia sinusal, os intervalos entre as contrações não mantêm o mesmo espaçamento, vocês podem observar, num D2 longo. Ataque cardíaco auricular, tá? Que é um aumento da frequência cardíaca, totalmente desorganizado. Que aí, nesse exemplo, ele está em torno de uns 140 batimentos por minuto. Quando tem algum bloqueio atrioventricular, né? Porque o impulso é gerado no nó sinusal, tá? E não é transmitido para o ventrículo. Então, a gente não tem aqui, né, a despolarização adequada. Ritmo nodal, tá? Que é no nó, que é enviando pelo nó atrioventricular, ó. O átrio não tem nada. Taquicardia ventricular, quando tá o quê? 180 batimentos por minuto. Fibrilação, não tem nada, tá? Uma fibrilação está muito mais de 180 batimentos. Não tem estímulo elétrico nenhum, teve uma parada, então não tem traçado nenhum, está numa sistolia. Os monitores cardíacos, como eu falei para vocês, né, multiparâmetros, eles podem ter inúmeros cabos que pode estar aqui. Dentro deles a gente pode ver pressão, nós podemos ver respiração, porque também tem o sensor de respiração, de temperatura também, de batimentos, a disposição dos eletrodos, aqui nós temos aqui com 5, né, eletrodos, e fora os dos braços, tá bom? Material. A quantidade de eletrodos depende do modelo do monitor. Pode ir de 3 a 5, tá? O cabo também de 3 a 5 vias. Técnica: sempre higienizar as mãos, reunir o material, certificar a identidade do paciente, retirar o látex dos eletrodos, né, que são o papel, colocando entre as regiões torácicas do paciente, conectar os eletrodos aos cabos do monitor, ligar o monitor, selecionar a derivação mais usual, que é o D2 longo, que a gente te mostrei a localização dele, e também mostrei o que o D2 mostra pra gente, tá?
Estabelecer os limites máximo e mínimo de alarme, para a gente poder qualquer coisa que aconteça, a gente alarme e a gente veja aquele paciente, checar o procedimento e reunir todo o material e deixar a unidade em ordem. Retirar as luvas, descartar os materiais, higienizar as mãos e anotar na anotação de enfermagem. Cuidados de enfermagem, com monitorização, sempre a área que for colocado aqueles eletrodos deve estar limpa e sem pelos. Às vezes, o homem é necessário raspar os pelos, o tórax, caso se for tiver muitos pelos naquele local, fazer uma tricotomia. Colocar os eletrodos naquelas posições corretas que eu mostrei anteriormente. Certificar-se do funcionamento adequado do monitor, os alarmes ajustados, funcionando corretamente, certificar que o cabo do monitor está conectado também adequadamente, trocar os eletrodos diariamente, de preferência, após o banho, observar a integridade da pele no local dos eletrodos, que pode estar machucando, ferindo, né? Principalmente porque fica muito tempo. E anotar no prontuário do paciente, tá? Aqui nós temos o oxímetro de pulso, tá? Que pode ser no monitor daqueles monitores, já tem um cabo para ser inserido ali, e junto o cabo em um sensor, e pode ter esse sensor colocado no dedo do paciente também. Esse sensor, ele vai conter ali, ele vai determinar a quantidade, de oxigênio que está no sangue, que é a saturação de oxigênio. Sempre, o material, o módulo, ou o cabo com o sensor para colocar no monitor cardíaco, higienizar as mãos, conectar, um módulo no monitor e ligar o sistema. Aí você já vai observar aqui, a quantidade, quanto esse paciente está saturando. Fixar o dedal apropriado do dedo do paciente, ao catéter intraarterial, selecionar e trocar a tela de opção desejada para SpO2, que é saturação de oxigênio, para conduzir a janela, selecionar e tocar na tela, opção desejada, ver os alarmes também, selecionar e tocar na tela, opção desejada, on e off, sempre on para deixar o alarme ligado, e os cuidados, se as extremidades do paciente estiver fria, às vezes ele não consegue fazer a mensuração. Então, eu não consigo ter interferência nesses valores de oxigênio, aquecer as extremidades, da mão para poder ter uma boa condição de aferição. Remover esmaltes coloridos, que pode também causar alguma leitura errada. Certificar-se de estar selecionado adequadamente. Não fazer pressão exagerada, no sensor, que pode machucar o dedo. Certificar que o cabo está conectado adequadamente. Certificar que o oxímetro funciona e certificar que os parâmetros para o disparo do alarme estão corretos. Dos alarmes, alterar o local do posicionamento do sensor, para que evite lesões do membro superior, direito, dedos, sempre está alterando, sempre está rodiziando. Orientar pacientes e familiares, se possível, manter os pacientes e familiares orientados, anotar o prontuário, do paciente e manter um paciente confortável. Pressão arterial não invasiva, que a gente já viu bastante, que pode ser também através do monitor multiparâmetro, que vai ter esse manguito acoplado já no monitor com cabo, que vai verificar lá no monitor, E nós temos esta que manual, que normalmente a gente vê.
Nós temos, tá, alguns catéteres para poder verificar sobre débito cardíaco, as pressões intravasculares, tá, dentro das artérias, se está tendo muita resistência vascular sistêmica, né? Está tendo muita, com essa resistência faz com que a pressão diminua muito no paciente. Então, muitas vezes eles entram com drogas vasoativas, né? O trabalho, que é o trabalho geralmente de ejeção, né? De injetar sangue no ventrículo esquerdo, né? Que normalmente é a monitorização de pressão arterial não invasiva. Então, nós temos aqui um catéter de Swaggart. Vocês estão observando que esse catéter de Swaggart, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vias. Como eu falei para vocês, são muitas vias. Depende da necessidade, são muitas vias. Então, essas vias, né, que a gente fala, aqui nós temos o quê? Via mais distal e via mais proximal, que está mais perto aqui, aonde vai ser inserido o catéter lá no paciente, ó, proximal que está mais perto, distal que está mais longe. Então, tá? Vocês podem observar que normalmente, tá? Esse balão, esse catéter de Swaggart, ele vai ser inserido pela artéria pulmonar para ver a pressão. Aí, o que a gente tem aqui? Quem vai inserir o médico também, nós vamos auxiliar. Via proximal. Aqui vai ser, tá? Para ser medida, né? Através de um transdutor. Via para medicação. Via distal, que pode ser também para medicação, ou se não, pode ser para uma nutrição parenteral. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 vias para medicação, para distribuir entre medicação, drogas vasoativas, sedação, nutrição, né? A gente tem várias vias. E a via do balão que vai ser, né, insuflado aqui dentro. Aí vocês perguntam, mas não vai sair tudo pelo mesmo lugar e não vai misturar todos os medicamentos e a nutrição? Não. Dentro desse catéter, tá? Só dá para ver se ele estivesse aberto. Ele tem várias divisões. Então, cada um, tá? Vai seguir o seu rumo. Elas vão aqui, ó, percorrer todo o catéter, cada um como se fosse independente. A indicação pode ser para um IAM, um infarto, ou uma angina instável, que não passa com 30 minutos em repouso, um edema pulmonar, um choque ou cardiogênico e não cardiogênico, né? Uma sepsemia, infecção generalizada, síndrome do desconforto respiratório agudo, uma pancreatite aguda, uma insuficiência renal aguda, para processos dialíticos complicados, overdose por drogas, cirurgias cardíacas, vasculares, abdominais, ortopédicas, politraumatizados, queimadura grave, situação obstétricas especiais que tenham normalmente, tá? Entrado em complicações, ressecção prostática extensa, grande, né, por um tumor, e pode ajudar também, tá, para monitorização cerebral. Aqui, como eu mostrei para vocês, tá, novamente, o nosso catéter de Swaggart, que a gente auxilia o médico a passar, o balão fica aqui na ponta. Os materiais. O catéter, a bandeja, né, que tem a bandeja de pinças, de bisturi e tudo mais, né, que é uma bandeja de flebotomia, que é montada, o avental cirúrgico, campos, máscara, gorro, tá tudo estéreo,
solução antisséptica, fita adesiva hipoalérgica, 2 kits de transdutor de pressão com soros identificados, seringas de 10, forros impermeáveis, aparelho de tricotomia, né? Fio de sutura de algodão 2, lâmina de bisturi, frasco de lidocaína 2% para fazer os botões de xilocaína, seringas de 10 e agulha 40 por 12, 30 por 7. Os perfusores de 120, perfusor de 40, torneirinha com Luer Lock, né? Que é aquela torneirinha que você acopla, que você vai utilizar muitas vezes para fechar uma via e abrir outra. Luvas estéreis, ampolas de água destilada, pacotes de gases, frasco de heparina, tá? De 5.000, que é 5.000 por ml, para poder fazer a solução, né, de heparina, que é 0,1 para 9,9 de água, 0,1 de insulina para 0,9. Higienizar as mãos, preparar a solução heparinizada, colocar a solução preparada no transdutor de pressão ali, para não coagular. Identificar o frasco da solução, tá? Que é colocado no pressurizador e insuflando com pressão de 30 miligramas por mercúrio. Reunir todo o material, tá? Com carro de curativo, encaminhar para o leito, colocar máscara, abrir bandeja, colocar solução antisséptica na cúpula e abrir todos os materiais sobre a bandeja. Colocar em uma cúpula a bandeja de flebotomia, abrir os materiais, realizar a desinfecção da tampa do frasco, conectar a extensão, nivelar o nível da cama 0 grau, zerar e calibrar o transdutor de pressão, identificar com um adesivo azul a linha de pressão do átrio direito e com um adesivo amarelo a linha de pressão da artéria pulmonar, auxiliar na paramentação médica, posicionar o paciente em decúbito dorsal, posicionar a região escolhida, proteger o leito com forro impermeável, disponibilizar a xilocaína e conectar essas extensões. Pessoal, eu deixei um vídeo de Sorgans, tá? Lá nos vídeos de apoio que vocês vão conseguir visualizar melhor tudo isso. Adaptar a via amarela distal, acompanhar a passagem do catéter, posicionamento adequado, solicitar raio-x porque é enema opaco e geralmente vai vir um raio-x portátil na UTI, né? Ele não vai sair para o raio-x, ele só vai sair para fazer uma tomo ou uma ressonância, porque não é móvel, o raio-x é móvel. Retirar o material do leito, tá? Luvas, descartar materiais, higienizar as mãos e fazer anotação. Os cuidados de enfermagem para esse catéter que a gente deve ter é observar sangramento na inserção onde o dreno foi inserido. Fixar esse dreno adequadamente, sem tracioná-lo. Evitar de manipular ele excessivamente. Lembra que ele está lá na artéria, né, pulmonar. Se possível, não utilizar a via proximal para administração de soro, porque pode estar causando mais, encharcando aquele paciente, pode na hora de medir causar alguma interferência. Trocar o curativo frequentemente, observar e anotar a comunicação de alguns sinais logísticos. Ele tem que colher exames laboratoriais, CTPA, que é de coagulação, porque ele está usando heparina, mas isso o médico vai solicitar. Observar e comunicar presenças de arritmias. Sinais vitais de hora em hora, mas ele vai estar monitorizado e o monitor ele já foi programado para isso. Identificar sinais de bacteremia, como ele tivesse com hipertermia ou tremores, comunicar imediatamente, pode ter levado algum micro-organismo para a corrente sanguínea. Geralmente isso pode ocorrer quando você contamina, né, o frasco de soro, pega lá no frasco de soro, na ponta do equipo de soro
contaminando, realizar balanço hídrico, observar perfusão periférica e observar e comunicar desconforto respiratório. Nós temos a pressão intracraniana também, tá? Que essa pressão intracraniana, ela vai servir para ver quanto que tá aquele encéfalo aumentando o seu tamanho e causando o quê? Um aumento de líquidos ali dentro e ele tendo edema. E com a caixa craniana não tem para onde expandir, pode desenvolver, né? Normalmente nessa pessoa que tem aumento da pressão intracraniana, pode causar até desde a morte, tá? Encefálica, até grandes proporções de algum problema mais grave. Então, normalmente, tá, as nossas estruturas aqui, que vocês veem aqui, né? Geralmente é utilizado muito o quê? Para politraumatizados e para um paciente que teve traumatismo craniano, tá? Nós temos aqui um encéfalo, a dura mater e o osso parietal. E nós temos a pia mater, né, também aqui. Então, isso daqui corre também o líquido, né, que é o líquor. Todo o líquor ele vai estar correndo aqui nos espaços subdural, que vai até o quarto ventrículo. Com o poder de um politraumatismo, que esse encéfalo ele vai ter ou uma fratura de osso, né, parietal, ou também um traumatismo, ele pode ser também atingido. O nosso corpo ele não foi feito para levar o quê? Impactos grandes, tá? É uma caixa craniana para proteção, sim, mas não impactos grandes. Então, ele pode ter um edema e começar a aumentar o seu tamanho e começar a comprimir e ter uma morte encefálica. Então, precisa estar fazendo a monitorização. Tem o componente parenquimatoso, tá? Que é composto pelas estruturas encefálicas. O líquor, que eu falei que ele vai percorrer, né? E os componentes vasculares, que é o sangue percorrendo. Aí a indicação para uma monitorização da pressão intracraniana, como eu falei, é um traumatismo ou acidentes vasculares encefálicos, né? Um AVH, que é um acidente vascular hemorrágico, tumores também, cirurgias intracranianas, infecções cerebrais como as meningites, hidrocefalia, né, que quando o líquor ele tem uma obstrução, ele não percorre adequadamente, encefalopatia hepática fulminante, síndromes associadas à diálise, cetoacidose diabética, né, que são cetonas liberadas, né, no organismo com a glicemia muito alta, e a própria hipóxia. Essa pressão intracraniana tem a função de detectar precocemente o aumento dessa pressão, como eu falei para vocês, a fim de manter uma circulação encefálica efetiva, porque se comprime, não consegue, os vasos também se comprimem também. E perfusão dessa pressão também cerebral e garantir a oxigenação e a glicose, né, que forma energia para aquele encéfalo adequadamente. Vai introduzir, tá, um catéter na região intraventricular, que é do quarto ventrículo, que vai permitir a drenagem desse líquido cefalorraquidiano e diminuir o risco para hipertensão intracraniana. Sempre nós vamos monitorizar esse quadro neurológico pela escala de Glasgow e estar anotando. Monitorar essa pressão, checar o seu sistema, garantindo uma precisão de leitura, anotar o aspecto e volume do líquido cefalorraquidiano, que vai estar drenando, né, aquele dreno, né, o dreno que pode ser colocado, manter a permeabilidade desse dreno também, que vai ser inserido no ventrículo,
Anotar no prontuário as medidas da pressão intracraniana, manter o paciente com cabeceira elevada a 30 graus, manter o alinhamento do paciente com o resto do corpo, né? Avaliar a presença e a ausência, avaliar a presença ou ausência de reflexos, parâmetros hemodinâmicos, evitar manobras, né? Que possam alterar a pressão intratorácica, como que reflexo de vômito, de tosse, né, ou flexão de quadril, monitorar a ventilação mecânica e manter vias aéreas permeáveis e auxiliar no nível e avaliar o nível de sedação desse paciente. A gente sempre vai acompanhar, né, mostrar os resultados de exames, trocar, né, diariamente curativa da inserção desse dreno, né, intracraniano, a gente avaliar os sinais e sintomas, sempre avaliar o paciente quanto ao risco de desenvolver uma úlcera por pressão, utilizar os métodos, né, para prevenção de trombose venosa profunda, que são meias, ou se não, até medicamentos, tá? Como fraxeparina, que são administrados no paciente, mas isso o médico vai prescrever. Auxiliar a realização de procedimentos para ingestão alimentar, controlar eliminações vésicos intestinais, manter o paciente e familiares orientados quanto aos procedimentos. Essa daqui é a escala de Glasgow que eu falei para vocês que tem que observar. Veja que o total máximo dela é 15 e o mínimo é 3. Tanto que a gente vai avaliar abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, tá? Se ele com dor ou não com dor, então a gente vai avaliar como que está o score desse paciente. Geralmente a gente faz a somatória, como o mínimo é 1, se ele tem abertura ocular nenhuma, resposta verbal nenhuma, resposta motora nenhuma, ele está com 3, 1, 2, 3. Então ele está com total mínimo, então pode estar numa morte encefálica. Exames laboratoriais, tá? A gente normalmente vai colher esses exames, tá? É fundamentalmente que vocês tenham a habilidade para colher esses exames de via periférica. Pode ser o laboratório, mas comumente o UTI é mais a gente que colhe esses exames. Então, nós temos aqui os exames, tá? Que é o hemograma, que pode ser, a gente tem os valores de referência desses exames de hemograma, hemoglobina com hematócrito, tempo de protombina, que é tempo de coagulação, colesterol, né? Tanto o HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o ruim, a ureia, a creatinina, a glicose, TGO, TGP, que são enzimas hepáticas, sódio, potássio, cálcio, fósforo, eletrólitos, proteína C reativa PCR e albumina, que serve para uma proteína que segura os líquidos dentro dos vasos. A gasometria arterial, quem colhe é o médico ou enfermeiro. Vocês vão auxiliar, tá, esse médico, esse enfermeiro a coletar ou não, mas quem colhe são eles, tá? Serve para medir as quantidades de gases. Aqui nós temos os valores da gasometria arterial, que pH, a gente vai verificar o quê? O pH, tá? PO2, tanto de oxigênio, tanto de gás carbônico, tanto de bicarbonato, CO2 que está liberando, tá? E a saturação que está entre 95 e 99. Já a venosa, vocês podem estar colhendo, porque é por veia, sangue venoso, não arterial, tá? Também tem nossos parâmetros, tanto de pH, PO2, PCO2, bicarbonato e CO2, e a saturação. Já como o sangue venoso ele não é tão oxigenado, vocês observem que os parâmetros da saturação é bem menor do que da arterial. Urina 1, sempre os valores de densidade é 1005 a 1035, pH de 5 a 7, tá? E proteínas é normal de 0,1 gramas por litro, tá?
Aí, dependendo dos estados, dos estágios, pode ter hemácias, leucócito, até 10.000 por células por mililitros. Pode também estar colhendo uroculturas para saber se tem alguma infecção e qual o tipo, né, de micro-organismos. Dos exames de imagem, podemos fazer também, tá? Solicitar ultrassom para verificar áreas, tá? Para serem visualizadas, tanto abdominal como imagem de 3D. Temos também os radiológicos, tá? Como raio-x, para imagens de ossos, de órgãos, né? E alguns exemplos a gente tá aqui. Pode ser com contraste ou sem contraste. Quem tem alergia a contraste, tá? Tem que com iodo, tem que ficar atento. As tomografias também computadorizadas, que vai ver corte, secção transversal do corpo, né, de ossos, órgãos e tecidos moles, de forma mais clara que os raios-x, que é geradas em um computador. Temos as ressonâncias magnéticas, tá? Que geralmente são criadas imagens transversais de órgãos internos, poderosos ímãs, né? Só que ela pode formar o que? Imagens através da radiação, pessoas que usam qualquer tipo de implantes ligados abaixo, tá? Como marca-passo, estamples que são aneurisma cerebral, implante coclear de ouvido, espirais metálicos, tá? Não são muito indicados. Nós temos na medicina nuclear também, tá? Uma magnitude de tratamentos também, compostos específicos, tá? Que vai ser mediante a registros de radioatividade detectada em curvas, né, de atividade de função de tempo. Os exames comumente são a cintilografia óssea, que é o exame para ver se o câncer, né, tem tumores disseminados pelo corpo. Aqui, tá, nós temos as gamografias com galho, utilizado também para detectar algum câncer e certos órgãos do corpo também pode ser usados para uma varredura do corpo inteiro. As tomografias, tá? Com prótons, que é o PET scan, que é o exame que mede as variações dos processos bioquímicos, tá? Quando alterados normalmente, tá? Por sinais visíveis, que são o que? O PET scan é uma combinação de medicina nuclear com bioquímica que permite a visualização, tá, da fisiologia humana com uma detecção eletrônica de radiofarmacos, tá? Normalmente. Nós temos gamografia de tireoides, diagnóstico de câncer de tireoides, tá? E o profissional, eu estou mostrando esses exames, que o profissional, tá, de enfermagem pode atuar, tá, em clínicas auxiliando no posicionamento do paciente, administrando contrastes e atuando também em unidades de internação para onde será realizado o preparo desses pacientes submetidos aos exames de imagem e até trabalhar nas clínicas de imagem, né? Aspirar as vias aéreas. Para aspirar as vias aéreas, tá? A indicação é dificuldades, tá? Paciente com dificuldade de tossir, para higiene brônquica, secreções visíveis na área, alteração na ausculta pulmonar com ronco, suspeita de aspiração do conteúdo gástrico, trabalhos respiratórios, raio-x com evidência de secreções, né? Finalidade: manter toda a permeabilidade do trato respiratório, estimular essa tosse e expectoração, aumentar a eficiência ventilatória e infecções, né? E insuficiência respiratória. Nós temos o sistema fechado, o sistema aberto. Também coloquei vídeos mostrando isso para vocês verem com maior ênfase, tá? Que o fechado tem em volta por uma capa plástica e sua ponta proximal vai ligar um tubo T, tá? Que vai conectar em um tubo endotraqueal também. As vantagens eficiência da manutenção e uma forma, né, de contaminar menos a sonda.
Os profissionais de enfermagem, tá? Eles devem tanto saber mexer no fechado como no aberto. Deixei vídeos para vocês visualizarem bem, apesar que vocês estão tendo isso desde o início do curso. Peculiaridades, tá? Se a sonda ou a luva estiver contaminada, deve ser trocadas. Isso em qualquer procedimento estéril. Se o paciente estiver entubado, deverá ele estar monitorizado e com oximetria. Em pacientes com plaquetopênicos, né, com plaquetas baixo, contraindicado, tá? Evitar traumatismos, sangramentos. Durante toda a aspiração, o paciente deve estar atentamente observando para identificar sinais como rubor facial, cianose, extremidades desse paciente. O profissional deve estar. Nos casos de paciente traqueostomizado, manter nebulizador próximo ao leito, tá? Para poder tá recolocando essa nebulização ou mesmo a ventilação. Nunca aplicar aspiração durante uma introdução de sonda, nunca fazer, né? Tá correndo uma dieta, você vai aspirar o paciente. Executar o procedimento de aspiração, tá? Com insuficiência respiratória em fase aguda, que o paciente está com baixa saturação, ou, né, o paciente, se ele estiver com baixa saturação por secreção, sim, aspirar, se não, evitar. Paciente com dieta intermitente, né? Que quando está correndo, tem um tempo que corre e um tempo que para. E sempre fazer o que? Nessa ordem, se tiver traqueostomia, nariz e boca, do menos contaminado para o mais contaminado, sendo que a traqueostomia é menos, nariz e a boca é a mais contaminada, tá? Se esse paciente estiver entubado, cânula endotraqueal, nariz e boca. Sempre boca é o último. Materiais: bandeja, luva estéreo, luva de procedimento, máscara descartável, sonda de aspiração do calibre adequado, gases, equipo para conexão, equipos de solução fisiológica, AMBU, frasco de aspiração, de sistema a vácuo ou com manômetro, sistema de oxigênio central portátil, oximetria de pulso, copo d'água para lavar a extensão, saco de lixo. Checar sempre se está funcionando direito a rede de vácuo, checar o kit de aspiração se está completo, testar o aparelho de oximetria e testar o AMBU. Pessoal, aqui eu deixo todos os vídeos para vocês de apoio, tá? Para vocês visualizarem bastante tudo que eu falei lá atrás, sobre punções, sobre os materiais, sobre os catéteres, tá? Todos eu deixei aqui para vocês e essa é a nossa atividade de hoje. Agradeço a participação.